E aí, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Beatriz Feitosa e hoje, como eu falei pra vocês, né, que eu queria voltar aqui com o canal, né, no YouTube, eu vim falar então um assunto que eu sempre quis desabafar, né, e explicar um pouquinho para as pessoas, porque afinal de contas, quando a gente cria histórias, tem sempre muitos bastidores, muita coisa envolvida. Então hoje eu vim falar para vocês de como eu crio os meus personagens. E para me ajudar com isso, né, eu vim falar de como eu criei a Aurora de Furtacor, que foi o meu lançamento agora em junho. Então, se você quer saber um pouco mais da história, me segue lá no Instagram, tá? Tem um destaque especial com todas as informações da história, com as curiosidades e a sinopse e tudo mais. Então, eu vou deixar sempre o link aí na descrição do Instagram e para quem quer adquirir esse livro, que é o meu primeiro de ficção científica, gente. Eu me senti muito chique, meu primeiro sci-fi e um sci-fi black, isso aí, querida. Então, eu vou explicar pra vocês, então, como eu criei a Aurora, né? As etapas, mais ou menos, de como eu fiz pra poder chegar na personagem e também que eu uso de uma forma geral nos meus livros, tá? Então, bora lá. Bom, gente, uma das coisas que eu faço para poder criar os meus personagens é sempre algo muito intuitivo. Porque assim, na hora que eu fui tentar elaborar o roteiro aqui do vídeo, eu fiquei assim, gente, eu crio meus personagens de uma forma tão fluida e tão mais intrínseca, né? Eu sou muito introspectiva em alguns aspectos. Mas eu tô começando a me soltar um pouco mais de como eu faço, né? Todo esse processo para construir uma história. E a principal delas é o personagem ou a personagem principal ou os personagens de uma forma geral, né? E uma das coisas principais que eu faço é literalmente observar a minha realidade. Muitas vezes esses personagens começam de histórias que eu queria muito ler, ou às vezes personagens que eu nunca vi, né? E assim, os meus personagens, né, em grande maioria, são personagens negras e LGBT+. Então, eu tento pensar ambientes, histórias e realidades que às vezes são muito mais próximas, né? Às vezes pode ser cotidianas e outras vezes não. Que é aí que tá a graça, né? De criar mundos e etc. E uma das perguntas que se tem que começar para poder fazer tudo isso é: quem é esse personagem? Nossa, gente, e essa pergunta é profunda, porque para você conhecer esse personagem, obviamente você vai criando a história, né? Mas é muito importante você ter um pouco dele já no enredo. O que seria o enredo? Seria tipo um resumo, mais ou menos, do que você vai falar durante todo o livro, né? Durante todo o livro. Eu normalmente faço tipo um parágrafo com a ideia do que eu quero para a história, né? Muitas vezes eu já começo a desenvolver a personagem, né, após esse enredo. Então é muito mais simples, porque aí você já meio que conhece quem é essa personagem, né, um pouquinho da essênciazinha dela. E para começar com isso, eu sempre começo pelo nome. Para mim, o nome é que carrega toda a magia, sabe, da personagem. Por quê? Eu sou daquelas que ama significados. Então, todos os meus personagens principais, falo os principais, né? Porque os outros, às vezes, depende de como eu faço uma história. Nem todos eu pesquiso 100% significado. Porque às vezes não dá, né? Às vezes é muito personagem. Mas quando eu tenho poucos personagens dentro de uma trama, igual em Furtacor tem poucos, eu pesquiso os significados dos nomes para ver se meio que casa com a ideia que eu quero para cada personalidade, né, deles. Então, eu pesquiso o significado do nome, né? E no caso, a Aurora, né? Pra mim, gente, tem tudo a ver com o livro. O nome do título do livro já é bem assim, sabe? Você fica assim, o que diacho, por que Furtacor? Se você ler o livro, você vai entender o porquê de Furtacor. Você vai assim, entendi a essência. E o nome da Aurora tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então, assim, a personagem já carrega a essência, o título do livro já carrega tudo. Então, assim,
Casa certinho, casa certinho. Aí depois disso, eu vou pra parte de idade. Nessa parte, a idade pra mim tem muito a ver com o tipo de público que eu vou criar o meu livro. Bom, como eu queria que esse livro fosse para pessoas de 20 anos a 35, né, mais ou menos a faixa etária, eu não queria que ela fosse uma personagem muito jovem, mas também não queria que ela fosse próxima dos 30, né? Então ela tem, né, 27 anos dentro do livro. Que aí fica, né, no meizinho. Aí depois disso eu penso, tá, e quais as características dessa personagem? Qual a cor dos olhos dela, cabelo, tom de pele, gostos. E aí eu vou começar a pensar nisso. Eu penso mais nessas partes, gente, confesso. Confesso que eu faço mais isso quando eu tô escrevendo um livro. Meio que eu já tenho a essência dessas características dentro da minha cabeça. Aí ao invés de eu escrever, eu normalmente já taco dentro do livro. O que não é muito bom, porque aí você pode se perder, né? Mas como eu já tenho muita prática com isso, eu já acostumei. Mas o ideal é escrever no papel, tá, gente? É escrever no papel, que até o ideal, né? Você escreve no papel ou faz uma ficha de personagens, né? Que é o que eu vou começar a fazer daqui pra frente, porque, né, gente, às vezes a gente dá uma esquecidinha, então é melhor fazer isso. E outra coisa que eu faço, e que, ai, gente, é maravilhoso, é desenhar as personagens. Nossa, gente, eu fazia muito isso antigamente. Então, com a Aurora, eu quis fazer isso e desenhar a personagem, como vocês estão vendo aí na tela. Só que, spoiler, eu desenhei ela já com o visual que ela tem no meio do livro. É um big spoiler, tá, gente? Se você for ler depois, na hora assim, você vai falar, poxa, é um big spoiler, é um big spoiler. Porque a construção dela, pra até chegar nesse visual, né, usando esses dreadlocks lindos, que eu até esqueci o nome agora, mas vou deixar aí embaixo pra vocês, que eu até queria colocar em mim. Ai, eu achei muito lindo, mas não dessa cor. Acobreado não fica tão bem em mim, por causa da meu tom de olho e... Enfim, né, como é que é o nome? Não combina com o meu contraste, né? Eu preciso de cabelos um pouco mais, né, escuros, porque se for muito claro, aí eu não fico tão bonitinha, não. Fica apagadinha. Mas com ela funciona. Então, assim, a Aurora tem um tom de pele, né? Um tom negro de pele um pouco mais escuro. Ela não é retinta, mas também não é pele clara, né? Ela é um tom mais marrom. O cabelo dela, aí ela põe essas tranças, né, mais acobreadas. O cabelo dela original é um pixie hair cacheado, mais um 3B, mais ou menos um 3B, um 3C, castanho escuro, olhos castanho escuro também. Então, assim, eu desenhando ela, nossa, pra mim foi um deleite, porque me ajudou muito mais a imaginar a personagem e realmente carrega essa essência dela, né? E eu tava até lembrando, né? Nem spoiler o rolê da trança, porque eu postei várias fotos de mulheres parecidas com a Aurora lá no Instagram. Então não é tanto spoiler, mas pra quem não sabia que era um spoiler, é um spoiler, tá, gente? Ela não tem esse visual até a metade do livro. Aí tá, tô empolgada aqui com o vídeo. Mas aí depois de fazer tudo isso, é que eu faço também, além do nome, idade e as características, eu coloco a profissão, né, pra criar a personagem. Como eu falei, num enredo eu já boto tudo. Então, tipo assim, do que ela faz, como ela vive, como ela ganha dinheiro. Então, já no enredo eu coloquei que ela era fotógrafa, né? E querendo ou não, a profissão meio que ajuda também a criar essas outras características da personagem, porque é uma profissão mais artística, né? Então, querendo ou não, eu queria ela com visual muito de humanas, mas ao mesmo tempo eu queria que fosse uma coisa muito real, né? Então eu criei também um mood board, mais ou menos, pra como eu queria o visual dela. Na verdade, o mood board foi mais mental, tá, gente? Eu vou confessar. Porque o visual dela, querendo ou não, é um visual que eu já conheço muito, que é um Earthy Black Girl. Eu vou deixar umas referências aí pra vocês. Que é uma coisa um pouco mais voltada à ancestralidade, conectada com a natureza e tal. Bem humanas, né? Bem humanas. E aí, depois de tudo isso, né?
que eu faço, a personagem meio que já ganha vida e fica muito mais fácil poder construir todo o roteiro, o livro, eu já conhecendo principalmente a personagem principal, né? Agora, quando são outros personagens, o processo é o mesmo, porque querendo ou não, se eles são personagens, né, co-protagonistas, né, que vão fazer parte da narrativa, eles precisam também ter características e é muito importante fazer isso, gente. Façam as fichas, né, quem é escritor, mas assim, para quem não sabia, quem é leitor, é interessante fazer a ficha. Eu faço? Não. No máximo eu ponho só, tipo assim, a Aurora tem uma irmã, a Helena, né? De novo, aí eu faço o mesmo processo. Como é que é Helena? Tererê, tererê, tererê. Mas na minha cabeça. Aí eu só coloco assim, Helena, irmã. Gente, eu juro, eu faço isso. Não é o ideal. Aí eu tô aprendendo agora, e é o que eu vou fazer no livro 2, que é criar fichas de personagens, porque facilita, gente, facilita muito. E eu vou aproveitar que eu tô aqui, e pra quem tá me acompanhando agora aqui no YouTube, vou dar um spoilerzinho, outro spoiler. Eu vou iniciar já em breve, né, acho que essa semana ou a partir da semana que vem, o livro 2. E, gente, já vou começar, porque eu já tô empolgada, já tô tendo várias referências de mídias que eu tô assistindo, consumindo coisas que já tá me dando um quentinho no coração pra falar assim, né, bora lá, né, minha filha, bora pra esse livro 2. E ele meio que já tá quase ele, assim, gente, eu escrevi ele meio que intercalado com o livro 1. E eu não falei isso pra vocês, mas então ele tá quase na metade. Ele tá quase na metade. Ai, meu Deus, mas tem muito trabalho ainda pra fazer. Gente, vocês não têm noção. Esse vai dar um trabalhinho, Como qualquer livro meu, né? Como qualquer livro meu. É isso, gente. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Provavelmente eu repeti um monte de palavra como história, livro, mas é assim mesmo, né? O vocabulário aqui tá bem, né? Mas assim, eu espero mesmo que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre como eu faço esses processos e principalmente sobre essa personagem que pra mim é muito importante, né? Desse meu lançamento. Novamente, se você quiser acompanhar mais, inclusive eu coloco trechos lá do livro, lá no meu Instagram, então me acompanha lá, tá bom? Eu tô muito feliz de poder expor um pouco mais disso com vocês e é o que eu quero trazer um pouquinho mais aqui pro YouTube também, tá bom? Então é isso, um beijo pra vocês e até mais. Deixa um comentáriozinho, um coraçãozinho, ajuda demais. Beijo!